Olá, começando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece na última terça-feira do mês, onde quem quer participar no meu Instagram, lá no link da bio, é só clicar que vai ter uma opção que é participar de uma próxima live. Tem um formulário, é só preencher o formulário que as pessoas que preenchem a gente chama para participar da live do mês, tá bom? Então, quem for participar da live de hoje, é só enviar a solicitação para participar, que eu vou aceitar. A pessoa vai fazer a sua pergunta ao vivo e eu vou responder ao vivo. Lembrando que focar numa pergunta objetiva para dar oportunidade para todo mundo participar. Eu estava com saudades de fazer live esse mês aí, como eu estava de férias, acabei fazendo poucas, mas estamos aí para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Aqui vou chamar a Keila Barreto. Olá, doutora, boa noite. Boa Falo do noite, de Cabo onde que Santa tu fala? Agostinho, Pernambuco. E qual que é a Doutora, tua dúvida? em março, eu tinha feito já 2 preventivos e não tinha dado alteração nenhuma. Eu voltei para a ginecologista e mostrei para ela. Ela disse que estava tudo ok. Eu nunca tive lesões pelo HPV. Aí eu pedi outros exames. Ela não passou nem captura híbrida nem PCR. Ela passou logo uma colposcopia. Aí na colposcopia descobri que tinha 2 lesões, uma nas paredes vaginais e a outra no colo do útero. A médica, no mesmo dia que fez a colpo, já tirou a biópsia das paredes vaginais. Ela pensava que poderia ser condilomas, sendo que para ter um tratamento melhor, ela disse que precisava esperar a biópsia. Aí eu fiz a biópsia em março e em maio saiu o resultado, eu levei para ela. Só tinha 3 fragmentos nas paredes. Era 2 de um lado e um do outro. Aí, em maio, eu levei para ela. Ela receitou a vacina. Eu tomei a quadrivalente, no esquema de 3 doses. Aí, voltei para ela, mostrei. Ela disse que era um nível 2, lesão intraepitelial de vagina. Ela disse que a parede vaginal se recuperava mais rápido. E quando ela foi olhar novamente, não tinha mais lesão. Ela acredita que só o ato de ter colhido a biópsia dos fragmentos fez com que o corpo reagisse. Isso pode realmente acontecer? Tá. Eu E tenho vinte quantos e anos dois tu tem? anos. 22. Assim, o melhor tratamento que a gente chama de padrão ouro, que é o ideal para lesão de vagina, é laser, tá? Porém, em locais onde não tem laser, existem outras opções de tratamento e um deles são biópsias seriadas, ou seja, retirar a lesão com uma pinça de biópsia em vários fragmentos. Então, sim, pode ser que isso tenha acontecido para saber o que se faz. Se faz um acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, no caso de uma lesão grau 2, que é uma lesão chamada de alto grau, então a gente tem uma lesão grau 1, grau 2 e grau 3, e depois é câncer, independente de ser no colo, do útero, na vagina ou na vulva, a graduação é igual. Então, a lesão de alto grau, que é a 2 e 3, ou seja, que são as verdadeiras precursoras do câncer, a gente geralmente dá preferência para tratar mesmo em mulheres com menos de 25 anos, tá? Entre 21 e 25 é aquela faixa etária que a gente pode optar por acompanhar a lesão de alto grau, que é o que tu teve, ou tratar, mas a gente acaba preferindo por tratar por conta que ela tem um risco. E aí, para lesão de vagina, o ideal é tratamento a laser. Se tem lesão de colo de útero associada, a gente consegue no mesmo tratamento tratar vagina e colo. Se não tem laser disponível, pode sim ser feito essa tentativa de tratamento com retirada com biópsia e daí tem que acompanhar de 6 em 6 meses
para ter certeza que realmente essa lesão Aí foi também na tratada. corpo tinha um Niva 1, que é de colo. Aí a única coisa que ela preferiu fazer foi esperar 6 meses para o retorno novamente, para ver se o meu Isso. próprio corpo iria expulsar a lesão, assim como fez com o Niva. Sim. Isso, 75% dos casos de lesão de vagina tem lesão de colo ou de vulva associada. Então, no teu caso tinha lesão de Isso, vagina e de colo de útero. Então, se caso estivesse disponível, tivesse disponibilidade na tua região, enfim, ou em algum centro que tenha laser para tratar, dá na mesma sessão tratar tanto o colo do útero quanto a vagina. Se essa opção não estiver disponível, aí pode ser feito o acompanhamento da lesão grau 1, já que ela fez esse tratamento com retirada com a biópsia, e aí tem que acompanhar para ver se realmente tá funcionou. certo. Minha dúvida é também se as vacinas ajudam nesse processo. A vacina, ela serve para evitar uma recidiva, serve para evitar uma nova lesão. É esse o objetivo dela. O objetivo não, ela não é para tratamento dessa lesão, mas ela serve para evitar uma nova lesão. Normalmente, quando a gente trata, o que a gente faz? Então a gente vai lá, trata, destrói essa lesão com o laser, a lesão de vagina, a lesão do colo, e aí na sequência a gente faz a vacina para ajudar a melhorar a imunidade e evitar que tenha uma nova lesão, uma E recidiva. tem outra dúvida também. Se as lesões, o útero, aliás, lesões no colo e na vagina, elas têm algum sintoma, algum sangramento fora do período menstrual? Infelizmente, não. Essas lesões, elas são chamadas de subclínicas, ou seja, elas são assintomáticas. Só tem como fazer o diagnóstico fazendo o rastreamento. E por isso que se recomenda que faça de rotina o exame do Papa Nicolau, do preventivo do colo do útero, porque ele detecta, ele coleta células. Então, quando, às vezes a lesão está na vagina e vem alterado no preventivo porque ele coletou essa célula. Então, elas são lesões que são assintomáticas. Tanto o câncer de vagina quanto o câncer de colo de útero só dá sintoma Tá quando já certo. está avançado. Doutora, aí se eu fizer o esquema de 2 doses da quadrivalente, sendo que eu posso completar o esquema, a terceira dose, com a nona, depois de quanto tempo? Ó, então, se tu fez 2 doses da quadrivalente, 6 meses depois da primeira dose da quadrivalente, tu já pode fazer a nona valente. Aí tu vai estar protegida para os 4 subtipos da quadrivalente, da vacina quadrivalente. Para estar protegida para os 9 subtipos da vacina nonavalente, teria que fazer mais 2 doses da vacina Tá nonavalente. certo, doutora. Obrigada, viu? Obrigada pela tua Tchau. participação, obrigada pela tua dúvida. Tchau. Eu vi que passou uma pergunta perguntando qual que é o laser. Para tratamento dessas lesões de vagina e vulva, a gente usa o laser de CO2, tá? Existem vários tipos de laser para esses tratamentos das lesões causadas pelo HPV. É o laser de CO2 que a gente usa. Tá, vamos aqui ver quem aqui é agora que vai participar. É a Dani Barbosa. Dani, eu já aceitei. É só. Tudo Tudo bem. bem? Boa noite, doutora. Da Da onde que tu fala? Bahia. Boa noite. E qual que é Então, a tua doutora, eu dúvida? fiz um preventivo e uma colposcopia. Aí deu uma ectopia e também uma mancha no colo do útero. Aí a médica, ela tirou, né, fez uma biópsia. E na biópsia deu cervicite crônica e, e alterações focais sugestivas para coloicitose. Aí na semana passada eu fiz um preventivo e ela disse assim que era bom eu tratar
essa mancha e essa ectopia, porque não tenho filhos ainda, né? Aí ela disse que era para mim fazer um tratamento na mancha primeiro, que era com uma aplicação de um ácido, que era um mata. E depois que eu fizesse esse tratamento, aí eu teria que fazer uma cauterização. Só que assim, essa médica, ela não atende toda semana na minha cidade. Ela... Aí eu não sei se esse tratamento é o melhor, porque até vi um vídeo da senhora falando que a aplicação desse ácido, que é o ATA, tem que ser toda semana, 2 ou uma vez por semana. E no caso ela não vem, né, na minha cidade. Aí eu queria saber assim, qual o melhor tratamento que a senhora acha para esse problema? Tipo, um tratamento a laser? Tá, deixa eu só. Vamos lá. Coilocitose, que é o que deu na tua biópsia, é uma marca registrada do HPV. Então, ele é um sinal de que o HPV tá ali, tá? O que que deu no teu No preventivo? preventivo, ela falou que eu tenho uma ectopia e tinha essa mancha também, e inflamação. Não. Certo, isso é no exame ginecológico, mas no laudo do preventivo veio alguma alteração, como lesão de baixo grau, Não, não. ascos? Não. Só na biópsia que veio escrito como Isso, coilocitose. Tá. Deu o cervicite crônica com foi. Uhum. coilocitose, isso? Tá. Porque assim, ó, é importante ver o que que deu no resultado do preventivo, tá? Para ver se ele veio alterado, ou enfim. O que que é a ectopia? A ectopia é uma mancha benigna no colo do útero. Ela não tem relação, não é causada pelo vírus do HPV. É o quê? A parte de dentro do útero é do epitélio glandular, que é um epitélio mais delicado. A parte de fora do útero é um epitélio escamoso, que é um epitélio mais resistente. Às vezes, por questões hormonais, por uso de anticoncepcional, enfim, facilita com que essa parte de dentro, mais delicada, se estenda mais no colo do útero. E isso é o que a gente chama de ectopia, também chamado de feridinha do colo do útero. Isso, apesar de não ser uma lesão, ele é uma área mais suscetível a ter infecções por HPV, clamídia, Neisseria, que são outras bactérias, até mesmo HIV. E aí, quando a gente opta por tratar, é quando a paciente está tendo algum sintoma, como por exemplo, um corrimento, ou um sangramento na relação sexual, ou deu alguma alteração, como ali no teu caso, e a gente faz uma aplicação, uma cauterização no colo do útero para estimular a reptilização, estimular que esse epitélio glandular se transforme no epitélio escamoso. Então, esse epitélio mais delicado se transforma no epitélio mais resistente, tá? E daí a gente faz mais ou menos, isso depende do tamanho da ectopia, mas quanto maior a ectopia, maior é o estímulo que vai precisar, mas normalmente é uma por mês. Mais ou menos umas 3 sessões, tá? Uhum. Normalmente em 3 sessões se resolve. Isso não trata o HPV, não trata essa coilocitose. Isso serve para estimular a reptilização, estimular a vir uma pele nova no colo do útero, tá? Então, essa questão da coilocitose, o que tem que ver? Vai ter que repetir esse exame de colposcopia dali, pelo menos. Tem que primeiro ver o que deu no preventivo, se ele veio alterado ou não. Não, vamos supor que o preventivo não tenha vindo alterado. Pode repetir esse exame da colposcopia daqui uns 6 meses para ver se realmente tem alguma lesão que pode ser que na área que foi biopsiado não foi identificado, tá? Às vezes pode ser uma lesão grau 1, que veio só coelocitose na biópsia, mas se tivesse biopsiado um outro local mais alterado, teria vindo, tá? Então aí vai se repetir esse exame para ver. Ou pode ser que só tenha uma marca, a marca que tem a presença do vírus ali, mas ele realmente não esteja dando uma lesão maior ou Uhum. mais grave, entendeu? Mas assim, eu fiz na semana passada o preventivo, né? Aí não chegou ainda não Tá. chegou. Aí, Ah, assim, entendi. depender do Tá. resultado, né? Ela disse que ia fazer esse tratamento, que era a questão de primeiro tratar a mancha com aplicação de um ácido, ATA, que a senhora deve saber o que é, eu não sei. E Uhum, isso, depois que eu é. fizesse o tratamento dessa mancha, aí eu ia fazer a cauterização. Tudo ia depender do resultado do preventivo, que ainda não chegou, entendeu? Só que assim, eu tenho dúvida,
Porque a ata parece que tem que ser aplicada mais de uma vez na semana e em sequência. Isso é quando é para tratamento de verrugas. Se fosse para o ATA é o que? É uma sigla para ácido tricloroacético. Ele é um ácido que acaba sendo utilizado também para tratamento de condilomas, as verrugas genitais. Aí, quando é feito para tratamento de verrugas, se faz Uhum. uma vez por semana. Só que no teu caso, pelo que eu estou entendendo, não tem verruga. Deu uma Foi. alteração no colo do Uhum. útero. Pronto. Aí é para outro objetivo que ele está sendo utilizado. Ele está sendo utilizado para tratamento da ectopia, da feridinha do colo do útero. E aí, nesse caso, a gente faz uma vez por mês. No caso, seria para o tratamento da mancha, porque ela me disse assim, que eu tenho a ectopia e tenho uma Isso. mancha também, que a mancha ela fez a biópsia, entendeu? Que Isso. veio cervicite Uhum. crônica com coilocitose. Isso, tá. Então, o ATA, ele serve para tratar ectopia. Ele não serve para tratar lesões causadas por HPV no colo do útero. Então, que são as NICs, que não deu no teu exame. No teu exame veio cervicite crônica, que é um resultado benigno, ou seja, normal. O que não veio, o que não está normal no teu exame? A coilocitose, que é uma marca que o HPV deixa na célula. Então, pode ser algumas coisas. Pode ser que tenha uma lesão e que ela não foi vista ou que ela não foi biopsiado, ou talvez a quantidade da biópsia que foi feita ou o local que foi biopsiado não era onde o mais alterado, e por isso que veio só apenas cervicite crônica com coilocitose. Essa é uma opção. Outra opção, que realmente não tenha uma lesão maior, uma níquel, que tenha apenas essa marca que o HPV deixou na célula. Uhum. É porque assim, quando ela Entendeu? faz a colposcopia, que faz aquela aplicação né, de substâncias, não sei o nome, é tipo, dá pra ver a mancha, entendeu? Hum. Então tem que ver o quanto de material foi retirado na biópsia, se realmente tem uma mancha ali. O que vai ajudar muito é o resultado do Uhum. teu preventivo. Por quê? Porque aí, digamos que o teu preventivo venha alterado, vem um diagnóstico de uma lesão. Aí muda o pensamento, aí a gente vai ter um resultado. Vamos supor que venha no teu preventivo lesão de baixo grau. Aí a gente já sabe que essa mancha ali é muito provavelmente um NIC1. E aí a gente vai fazer um tratamento para isso, que não adianta ser o ácido. Por quê? Porque o ácido ele é muito superficial. Então ele vai tratar por cima e vai continuar por baixo. Então por isso que o ácido no colo do útero, ele serve para estimular repitelização, que é tratamento de ectopia. Já quando a gente tem uma lesão, de fato, são outros tratamentos, como por exemplo o laser, que é um tratamento destrutivo, ou se for uma lesão grau 2 ou grau 3, cirurgia, que é a cirurgia do CAF, que vai tirar um Uhum. pedacinho do colo do Uhum. útero, Só uma entendeu? outra dúvida, tipo, o laser, ele pode tratar também, tipo, os dois problemas, a ectopia e também essa mancha, se for para. Sim, ele trata, só que a ectopia é uma condição do corpo. Então, a gente precisa, tanto o laser quanto o ácido, eles são apenas um estímulo para o corpo fazer o processo de reepitelizar, de criar uma pele nova, de transformar o epitélio mais delicado, que é o glandular, no epitélio escamoso. Então, ele não é uma doença que tem que ser retirada, entendeu? Diferente de uma lesão HPV, que é uma lesão, é uma doença. A ectopia não. É uma característica do corpo. Então, a gente vai dar um estímulo para o corpo criar um tecido novo. E por isso que, às vezes, precisa fazer mais do que uma sessão de cauterização, tá? E aí pode ser cauterização com ácido, que é o ATA, pode ser cauterização elétrica, que é com cautério, pode ser com Uhum. laser, entendeu? Aí ela serve como um estímulo a epitelizar. E por isso que a gente faz normalmente 3 sessões, uma sessão a cada 30 dias. Por quê? Porque às vezes uma só Uhum. não é suficiente. Tá certo. Doutora, só mais só Consegui outra te dúvida. ajudar? Tipo assim, Claro. eu tomei a primeira vacina. Aí, tipo, de noite me deu uma coceira muito grande. Tipo, é normal isso? Isso.
tu tomou a vacina do É, HPV, a quadrivalente, ou a agora eu não me nonavalente? lembro. Tá. Não costuma dar coceira. Foi coceira, no local que tu fez a aplicação da Não, foi vacina? mesmo no interior da vagina, né? Não, não é por conta da vacina. Muito provavelmente não tem relação com a Aham, vacina, entendi. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada. tá bom? De Tchau. nada, imagina. Obrigada Por pela tua nada, tchau. participação. Tchau. Então vamos lá. Agora é a Juliana. Oi, tudo Tudo bem, bom? Juliana? Você? Então, eu tô Também. Da onde que tu falando fala? dos Estados Unidos, onde eu me encontro agora. E eu conheci, né, a sua página no Instagram através de uma amiga minha, né, que ela me indicou porque eu tive um. Na verdade, ano passado eu fiz o meu preventivo e deu normal. Só que a conduta aqui é um pouco diferente do Brasil, né? Geralmente aqui, quando você tem um preventivo normal, você tem que refazer depois de 3 anos. Só que no meu caso, o meu namorado ele teve verrugas genitais e eu acredito que eu cheguei a ter contato, não tenho certeza, ele teve os condilomas. E aí ele tratou, né, tudo certinho. E aí o médico dele me aconselhou ele a falar para mim ir no médico, né, na minha ginecologista. E aí a minha ginecologista, ela só me aconselhou a tomar as vacinas e aguardar, porque tem aquela questão da janela imunológica e tudo mais. E aí, quando foi esse ano, eu repeti novamente o meu exame do Papa Nicolau e aí veio com alteração para o L-Gesil, que eu acho que é a mesma coisa do L-Zil, no meu Papa Nicolau. E aí ela me encaminhou para uma colposcopia seguida de biópsia. E aí eu fiz a colposcopia, perguntei para ela, ela falou para mim que ela viu parecia uma lesão, mas ela não tinha certeza porque ela falou que tipo assim, a biópsia que iria confirmar mesmo, mas ela falou que tinha visto e tal, que era uma lesão pequena, e até então, voltou. E aí eu fiz a Voltou. biópsia, e aí na biópsia veio só uma cervicite crônica. Ela tirou 2 pedaços, né, lá do meu útero, ela tirou 4, né? No caso, o horário 4 e o horário 9, que é onde pega um pouco da lesão que ela viu, para fazer, né? Para fazer a biópsia dos dois. E aí, onde estava apontado para o 4, que eu acho que você está entendendo o que eu quero falar, é tipo um relógio e tal. Isso. E aí, Sim, onde estava o 4 deu isso. normal, sem nenhuma alteração. E aonde estava o 9 deu apenas uma cervicite crônica. E aí ela falou para mim que eu perguntei para ela o que ela queria fazer, né? Ela falou que eles iam seguir o resultado da biópsia pelo fato de que a biópsia estudou o pedaço do útero e tudo mais, mas eu iria retornar para fazer um novo Papa Nicolau, só que daqui a um ano, para repetir esse exame, e aí se der alteração, eu seguir de novo com a colposcopia e com a biópsia para a gente ver o que está acontecendo. Eu Assim, eles não fizeram o exame do HPV, porque também tem outra regra aqui, que você tem que ter 30 anos e eu tenho 28, então eles não fizeram. Eu pretendo fazer em um outro lugar, uma outra clínica, para ver o meu tipo de HPV, se é alto ou baixo grau e qual é o subtipo. Mas assim, eu fiquei meio confusa porque eu não sei se a conduta dela é uma conduta que está dentro dos padrões.
Porque, assim, pelo que eu entendi, a minha colposcopia e o meu Papa Nicolau deram o mesmo resultado, só a biópsia que deu uma cervicite crônica. Isso. Tu tem o que a gente chama de distorção citohistológica. O que que é isso? Tu tem um resultado alterado no preventivo, que veio lesão de baixo grau, o que sugere que tem uma célula que não está normal, mas não nos diz aonde é essa célula, se é no colo do útero, se é na vagina, na vulva, porque o Papa Nicolau ele vê célula, e a gente vai procurar essa alteração na colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero, a vagina, a vulva, né? A colposcopia, a vulvoscopia, com uma lente de aumento, aplica os líquidos, e aí aonde a gente encontra lesão ou uma área suspeita de lesão, a gente biopsia, que foi isso que foi feito. E aí, na biópsia, não confirmou a lesão. Veio cervicite crônica, que é um diagnóstico normal. Então, quando a gente tem isso, a gente valoriza o pior resultado, que no teu caso é o do preventivo. Por quê? Porque pode ter acontecido várias coisas, tá? Pode ter acontecido que às vezes o material que foi retirado da biópsia foi muito pequeno, não foi capaz de fazer diagnóstico, tá? Pode ser que tinha uma lesão que não conseguiu ser vista porque às vezes estava lá no canal do colo do útero, que daí não dá para ver na colposcopia. Ou a lesão estava na vagina e acabou passando despercebido. Então, muitas coisas podem acontecer. Então, quando a gente tem um resultado discordante do preventivo para a colposcopia, a gente acompanha pelo pior resultado. Então, no teu caso, o teu pior resultado é o do preventivo. Aqui no Brasil, como é que funciona? Pelo protocolo do Ministério da Saúde, a gente repete os exames Papa Nicolau e colposcopia em 6 meses, quando dá esse resultado alterado. Lesão de baixo grau. Daí, repete. Se der alterado de novo, vai depender dos novos resultados para definir o que vai se fazer. Se der tudo normal, se repete novamente dali 6 meses. Aí, se vier normal, 2 vezes, Papa Nicolau e colposcopia, todos os exames, volta-se o rastreio habitual, que pode ser feito a cada 3 anos, tá? Então, o que muda dali dos Estados Unidos para cá é que nesse caso se faria Papa Nicolau e colposcopia em 6 meses. A pesquisa do HPV não ajuda pouco. Às vezes é mais para a paciente saber qual é o tipo de HPV, se é um HPV de baixo grau, um HPV de alto grau, mas não muda a conduta, não muda o que vai ser feito com o resultado. Por quê? Porque já deu alterado. Então, a gente sabe que essa alteração é causada pelo HPV, até porque tem um histórico do teu parceiro também ter tido verruga, teve lesão, tá? Então, a gente sabe que essa alteração é causada pelo HPV, muito provavelmente ele vai dar positivo e se der negativo não significa que ele não esteja ali. Então ela não vai esse exame não vai mudar o que vai ser Sim, feito. sim, Consegui te ajudar? sim, sim, Ou sim, não? entendi. Então, assim, nesse caso, o mais recomendável seria, tipo, repetir novamente tudo daqui a 6 meses, né? Não esperar um ano, no caso. Exatamente. Isso. Eu faria Papa Nicolau preventivo, colposcopia e vulvoscopia, que é o exame da vulva também. Então, se olha, se examina, vê se tem alguma coisa, se tem que biopsiar, se tem alguma, às vezes, uma verruga ou alguma pinta que seja suspeita, né? E daí se biopsia se tiver alguma coisa, se não se tiver nada, se der tudo Entendi. normal, aí se faz de novo A dali 6 meses. vulvoscopia e a colposcopia é a mesma coisa? Quando ela faz assim o exame da colposcopia, ela já pode fazer o da vulvoscopia também? Sim, é recomendado que seja feito tudo junto. A colposcopia e a vulvoscopia, tudo junto. Se olha o colo, a Entendi. vagina e a É vulva. porque quando ela foi fazer o exame da colposcopia, ela falou que ia olhar tudo, né, para ver onde é que era essa lesão. E aí ela olhou a parte da vagina, e aí ela falou assim: eu vejo aqui que é no colo do útero, né? Ela falou: olha, a vagina tá, aparentemente não tem nada, a vulva também não, mas aí quando ela olhou o colo do útero, aí foi que ela viu, né? E aí, assim, quando ela mandou o resultado para mim, ela tipo, meio que desenha para mostrar onde é que tá a lesão. E como eu não sei se, tipo, se ela poderia ter tirado de outro ponto
como é que fala? O pedaço ali do útero, porque tava mais assim para, vamos dizer que 5 horas do que 9, sabe? A parte que tava 9 era muito pouco. Então tava mais assim, mais para baixo, né? Então mais cortando para 5, 6, 7, 8 e um pouquinho ali, bem pouquinho do 9, sabe? Então, talvez, eu não sei se ela poderia ter tirado, sabe, assim, de uma outra parte, né? Mas ela tirou 9 e 4. Então, enfim, mas enfim, porque assim, o protocolo é diferente do Brasil, né? Então, meio que eu vou ter que seguir, tipo, o protocolo daqui, porque eles realmente não vão fazer, tipo, daqui a 6 meses, sabe? Novamente novamente o rastreio. Mas assim, tem algum problema ou algum risco de, tipo, fazer daqui a um ano e não 6 meses? Tá. Boa pergunta. Deixa eu só explicar para quem está Tá. nos ouvindo para ficar mais fácil de entender. Na colposcopia, a gente faz o colo do útero como se ele fosse um relógio. Então, meio-dia, 6, 3, 9, para a gente saber aonde que foi a lesão e onde foi feita a biópsia. Então, o que a gente faz? A gente aplica dois líquidos, o ácido acético e o Lugol, que eles servem para quê? Para destacar, para mudar a cor de onde está a lesão. Então, no primeiro líquido, o ácido acético deixa a lesão branca. No segundo líquido, que é o Lugol, tudo que é marrom está normal, o que não está marrom está alaranjado, está amarelo, ele pode ser uma lesão. E é ali que a gente vai biopsiar. E o recomendado é que se biopsie o local mais alterado. Então, onde que onde a alteração está mais exuberante, é ali que vai tirar o material, porque tem uma chance maior de ali realmente ser a lesão e vir o diagnóstico, que é o que a gente quer no anátomo patológico, é a análise dessa biópsia. Então, quando a gente tem um resultado do preventivo LCIL, tá? O que se sabe? Que 47 a 57% das vezes essa lesão regride sozinha, sem nenhum tratamento. 30% das vezes permanece igual, não evolui nem regride. 12% das vezes evolui para uma lesão mais grave e menos de 1% das vezes evolui para câncer. Esse é a história natural, então, sem se fazer nada de uma lesão de baixo grau. Então, pode ser que essa tua lesão suma, tá? O que os estudos mostram? Que em 11% dos casos de Papa Nicolau com L-Sil, que é isso que deu lesão de baixo grau, tinha uma lesão maior. Uma lesão, no caso, grau 2 ou grau 3, e não grau 1. Então, esse que seria o risco, tá? Entendi. De ter uma lesão mais grave. Entendi. Então, tá bom então, né? Torcer para que ano que vem, quando eu for repetir, dê negativo tudo, né? E volte ao normal. Ou se não, vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, doutora. Muito obrigada, tá? E uma boa noite. Imagina. Tchau. Obrigada pela tua pergunta. Boa noite. Tchau. Então, vamos lá. Agora é a vez da Rosângela Ramos. Rosângela, já aceitei aqui. Rosângela, eu aceitei aqui, daí tem que aceitar ali para conseguir entrar e fazer a tua pergunta. Acho que a Rosângela não está conseguindo entrar. Aqui, ó, Doralina. Doralina, já aceitei. É só entrar e fazer a tua pergunta. Não estou conseguindo te ver, Doralina. Doralina, tá me ouvindo? Não estou conseguindo te ver. Uhum. Doralina, tá me ouvindo?
Não tô conseguindo te ver. Vou chamar a Francisca. Francisca, só entrar e fazer a tua pergunta. Doralina, acho que vai ter que clicar aqui no xizinho para sair da live, para Francisca conseguir fazer a Oi, pergunta doutora. dela. Tudo Tudo bem, bem? Boa Francisca? noite. Da De onde que tu Altos, Piauí. fala? E qual que é a tua A minha pergunta? pergunta é, na realidade, mais é uma dúvida, doutora. Eu tinha participado, né, de Tá. uma live há um tempo atrás, que não, nos meus exames eu havia dado o NIC 2, né? 2. E aí, logo depois, na repetição dos exames, deu 3. Aí foi feita a conização, tudo. Aí a médica pediu para que repetisse os exames com 3 meses. E aí foi até quando eu participei da live, você disse que, né, no seu ponto de vista, seria com 6. Mas ela pediu com 3 meses. E aí, esses exames eu repeti agora, né, há um mês atrás. E aí, nos exames, deu NIC 1. E aí eu não entendi, porque na conclusão do procedimento, deu margens livres. Uhum. Tá, pode ser que seja por. Foi feito pesquisa de HPV Foi também? justamente pelo HPV, o ferimento. Sim, mas foi agora, nesses exames Não, atuais, foi feito não. pesquisa de HPV? Não tá. Aham. Então, assim, porque o que que acontece? Muito pouco Aham, tempo pós-CAF, né? Pode ser que seja uma alteração que não existe, até pode ser que seja a recuperação do colo do útero e que tá vindo aparecendo como se fosse aham, uma lesão, tá? Por isso que o ideal é a gente esperar esse tempo aí de 4 meses quando tá com as margens comprometidas, 6 meses quando está com uhum, margens livres, né? Porém, digamos que realmente seja uma lesão, como é que a gente faz para saber? Por exemplo, se tivesse uma pesquisa de HPV positiva, aumenta a chance disso realmente ser uma lesão. Aí dá para fazer um tratamento, teria duas opções. Uma, acompanhar com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por até 2 anos, porque é uma lesão grau 1, ou tratar, fazer um laser para destruir essa lesão. Não precisa fazer um novo CAF, não se aham. faz uma nova Então cirurgia no caso não faz mais, né? No caso. nesse caso. Ah, Não. Para esse NIC1 que está aparecendo agora, não se certo, faz. certo. Mas assim, doutora, tá tão recente, a gente fica meio assim assustado, né? Sim, eu acho que tu tem que botar o celular um pouquinho mais para cima Uhum, porque está cortando o teu rosto. O que ali é isso que eu falei. Ou se acompanha, repete os exames, espera completar realmente os 6 meses e vê se vai dar alguma coisa ou não. Então, eu faço Papa Nicolau, colposcopia, pesquisa da HPV para a gente ter um resultado mais fidedigno. Se realmente está aparecendo uma lesão, dá para tratar, dá para fazer um laser para ah, destruir essa lesão. certo. Pois pronto. Aí no caso é fazer o acompanhamento mesmo com a médica e ver a orientação dela, né? E no caso, você orienta repetir o exame novamente ou não, aguarda mais um tempo? Porque ainda está com o quê? Não está nem com 5 meses ainda. Isso, se for repetir, tem que ser 6 meses depois da, Ah, da tua certo. cirurgia, tá? Se a gente fosse pegar só o resultado NIC1, sem saber todo o contexto que tu fez a CAF e tudo mais, seria essa conduta. Ou acompanha com Papa Nicolau e Uhum, colposcopia de 6 em 6 meses, então repetiria todos os teus exames em 6 em 6 meses, ou pode fazer um laser para tratar. Como foi feito esse exame? Antes do tempo de recuperação do colo do útero, o que eu recomendo que faça no intervalo correto, que são 6 meses certo. após a CAF. Por quê? Porque daí o colo está completamente cicatrizado. Não corre o risco de vir uma alteração por conta da Entendi. cicatrização, entendeu? Que confunde, às vezes tem Certo. uma célula ali que Entendi, confunde. doutora. Pois essa era a minha dúvida. Tá bom? Uhum. Então tá, Por muito nada. obrigada Boa pela tua noite. pergunta. Boa noite. Agora é a vez da Lucimar.
Lucimar, eu já aceitei aqui. Tudo Tudo jóia, bem? doutora? E me fala da onde que tu Eu fala e falo qual de que é a tua Minas, pergunta. sou do interior de Minas. Doutora, eu estou numa dúvida. E qual que é a tua dúvida? Em março, eu fiz uma ultrassom e nessa ultrassom, o médico disse que eu estava com pólipo, né, no endométrio e um cisto no ovário esquerdo, grande, né, o pólipo quase 5 centímetros e o cisto bem grande também. E tendo muito sangramento, né, durante esse tempo todo, tendo hemorragia recente, estou tendo ainda. E aí passei para uma outra ginecologista, né, troquei de ginecologista, a médica pediu de novo a ultrassom para ver o tamanho que estava, né, para poder fazer a esteroscopia, que é para tirar o pólipo, né? E ela mesma me indicou o médico que eu deveria ir, que era o médico de confiança dela. E nesse exame agora que eu fiz, o médico disse que não tem pólipo. Ele falou para mim, não, você não tem pólipo e não tem cisto no seu útero. O que está causando sangramento é que seu útero está um pouco grande, mas também já diminuiu do exame passado para esse, e você está com um espessamento. E isso aqui está fazendo essa questão da hemorragia, né? E também por causa de uma bactéria que está no útero, que a bactéria também causa. Eu voltei na médica, né, na ginecologista que tinha me pedido, ela disse que não, que eu permaneço, porque esse útero aumentado é o sinal de pólipo, que é pólipo mesmo. E aí eu fiquei nessa dúvida, eu faço esse procedimento só para ver se tem o pólipo, porque o médico, segundo ela, era o médico de confiança dela, que fez o exame. Aí agora eu não sei fazer a ultrassom. Ultrassom. A ultrassom. Ele disse que não tem Isso. nada. Ele olhou e disse que não tem E nada. sim. E daí ela sugeriu fazer uma É, esteroscopia, isso? isso, né? Ela já até colocou todos os exames cirúrgica, mas colocou para mim assim, se tiver o pólipo, tira, se não tiver, aí eu falei, ué, mas aí eu vou ter que tomar uma anestesia, que eu sinto muito mal, a anestesia me faz mal, para ver se tem. Se na ultrassom não deu nada, o médico olhou e ainda falou, não, você não tem nada aqui, né? Olhou o exame passado e Tá. olhou. Aí até assim, a minha dúvida também é que o médico que realizou, que também é um ginecologista, que fez, né, a ultrassom, ele falou para mim, não, essa questão do sangramento, se você está com a bactéria no útero e você está com o útero aumentado, também causa sangramento. Não é só o pólipo que causa sangramento. Aí eu fiquei com dúvida, não sei em quem acreditar. Um faz, diz que tem, o outro diz que não tem. Eu estou sem saber o que fazer. Sim. Algumas coisas são importantes no ultrassom. Por exemplo, fazer ultrassom em qual período do ciclo que está se fazendo ultrassom. Ultrassom a gente recomenda em quem não está usando nenhum método anticoncepcional, não está usando nada, que seja pós-menstruação. Por quê? Porque quando fazem outra fase, o endométrio, que é a camada de dentro do útero, pode estar grossa e não conseguir ver algum pólipo. Um pólipo pode passar despercebido. Então, o ideal é, ou se estiver usando algum método anticoncepcional, não tem problema, pode ser a qualquer momento. Se não estiver usando, fazer pós-menstruação, que é o período ideal para conseguir identificar pólipos, tá? Pode acontecer, às vezes, do pólipo sair numa Eu tive menstruação. muita Porque o hemorragia. que ele é? O pólipo, isso. Pode acontecer que ele tivesse um pólipo. O que é o pólipo, tá? Ele é como se fosse uma carninha esponjosa que cresce no endométrio, que é a camada da menstruação, a camada de dentro do útero. Às vezes a pessoa teve um sangramento intenso, pode acontecer desse pólipo ter descamado, ter saído, Entendi. tá? E aí, quando repetiu o ultrassom, não tinha mais, tá? Então, aí tem duas opções, né? Para esperar e repetir esse exame de novo. Se esse sangramento continuar, tem várias causas para sangramento. Então, adenomiose, que é uma causa que aumenta o tamanho do útero, o volume do útero fica aumentado, às custas do miométrio, que é a camada do músculo do útero. Existem 3 camadas: o endométrio, que é a camada da menstruação,
E o que que pode dar sangramento no endométrio? Pólipo, ou uma hiperplasia, que seria uma alteração, ou um câncer do endométrio. O miométrio, que é a camada do músculo do útero, o que que pode dar sangramento causado pelo miométrio? Miomas, ou adenomiose, que é um tipo de endometriose do músculo do útero. Isso é uma causa para sangramento e aumenta o volume do útero. Então, assim, não necessariamente vai ser por pólipo, é verdade. Desregulação hormonal pode dar um sangramento aumentado. Mas no teu caso, que tem que saber se tem pólipo ou se não tem pólipo, e tu não quer fazer a esteroscopia nesse momento, o que eu recomendo? Repetir esse exame do ultrassom, tá? Então, espera ali uns 2 ou 3 meses, repete o exame do ultrassom pós-menstruação e vê. Confirmou que não tem pólipo mesmo? Pode ser que esse pólipo existisse e acabou que descamou na menstruação. E aí existem algumas formas de controlar o sangramento. Tu tá com que idade agora? 50, agora em setembro. Tá. Isso. E tu não entrou na menopausa? Nunca aconteceu de ficar um ano sem menstruar? Eu tô menstruando desde fevereiro. Tive um intervalo de 20 dias entre mês de março. Aí quando fiquei menstruada, continuou vindo, mas vinha tipo escape, mais frequente. Os médicos não me recomendaram tomar nada, não me passou nada, nem para bactéria, nem para infecção, que no preventivo do Papa Nicolau veio 2 tipos de bactéria. Eu já tive HPV, né? Aí não tinha mais lesão. E aí o médico não passou nada. Só falou assim que eu tinha que fazer cirurgia. Eu tinha que fazer o procedimento, mas que precisava de parar o sangramento para mim poder fazer, né, o procedimento. Mas não me deu nada para me tomar para parar o sangramento. Aí agora, eu passei 33 dias. Eu tive, igual eu falei para você, antes de eu fazer o exame, o primeiro exame eu fiz, eu estava com sangramento, o que deu pólipo. Foi quando diminuiu, que ficou menos, aí o médico mandou fazer, que ele que aí conseguiria ver de onde estava sangramento. Foi onde deu pólipo. E agora que eu fiz, tinha parado. Tipo, parou num dia, e parece que 2 dias depois, ou um dia depois, não sei, eu fiz, né, esse último agora que não deu nada. E eu fiz também o exame lá para hormônio, que é os 2 que fazem, né, para ver o tipo de hormônio. Já foi no mês de março. Aí estava normal. Ainda não estava entrando em menopausa. Fiz vários testes, exames para saber se tinha alguma alteração, né, sobre câncer. Também não deu nada. E aí foi isso, sabe? Eu fui fazendo assim os exames. Aí agora eu tive, foi no início de junho, não se lembra, mas foi no início agora do mês de junho, eu tive um sangramento assim muito forte, uma hemorragia muito, muito forte mesmo. Eu tive que parar no pronto-socorro, daí a anemia, as plaquetas caíram muito, a hemoglobina caiu muito, ficou 7, alguma coisa. Não cheguei a fazer transfusão de sangue, mas estou ainda na luta, estou toda manchada de roxo, estou tomando muita vitamina e Norupurum, né, por causa da anemia, mas graças a Deus estou bem. E com esses medicamentos, e eu estou tomando também a AK1, né, a injeção, que é o que fez parar. Só que terça-feira passada eu senti assim, tipo cólica. O médico me avisou que eu ia voltar a ficar menstruada. Só que ele falou, só que vai ficar pouquinho, não precisa se preocupar que senão vai ter hemorragia, que é o hematologista, né, que está me acompanhando. Só que aí eu fiquei, tá até hoje, pouquinho, não tive assim, hemorragia novamente, mas está descendo aquele pouquinho, tipo um escape. Mas aí não tá parando. Eu já tomei mais 2 injeções e não tá parando, né? Aí eu fico nessa dúvida. Tem algum remédio para mim tomar que seja a bactéria mesmo que está causando isso? É o aumento do útero? Eu fico nessa dúvida, sabe? E tu sabe qual bactéria que deu no teu preventivo? Gardnerella? Que é, e o outro é Coccus, alguma coisa assim. Mas eu acho que é as 2 mesmo. Tem que ver qual que é, mas assim, se for Gardnerella ou Coccus, é pouco provável que ela esteja causando esse sangramento. Claro, tem que ver quais são as... desculpa. Tem que ver se tu tem alguma doença, alguma outra coisa que impeça usar medicação, mas o que se costuma fazer? O climatério, que é a média da brasileira é entrar na menopausa em torno dos 51 anos.
Só que 10 anos antes já começam a acontecer as alterações hormonais que a gente chama de climatério, tá? E esse período do climatério é o período que mais dá desregulação do fluxo menstrual e, consequentemente, que mais dá a formação de pólipos, tá? Então, claro, tem que ver as medicações outras que tu toma, se tem alguma doença, alguma outra coisa. Se não tiver nenhuma contraindicação, o que se faz? É um tratamento hormonal, então usa uma medicação, por exemplo, o desogestrel, que é um tipo de anticoncepcional mais fraco, digamos assim, que só tem progesterona, não tem estrogênio. Usa contínuo ou uma injeção que seja de progesterona, enfim, para controlar o sangramento. E aí, a esteroscopia é o que? Essa câmera que coloca dentro do útero, ela não serve só para fazer o diagnóstico de pólipo e para retirar o pólipo. Serve para ver se não tem uma outra alteração mais grave no útero que seja uma causa para sangramento, como, por exemplo, uma hiperplasia de endométrio, que é quando o endométrio está muito grosso e isso pode dar um sangramento aumentado. E aí, na esteroscopia, a gente consegue olhar lá dentro e retirar o material um pouco desse endométrio, dessa camada de dentro do útero, para fazer exame e fazer esse diagnóstico. Então, no caso de ter um sangramento assim muito intenso, não é normal um sangramento que chega a hemoglobina de 7. O normal da hemoglobina é 12, né? 7 mais ou menos a gente faz um cálculo grosseiro assim, cada meio ponto é como se fosse uma bolsinha de sangue. Então, quantas bolsinhas tu não perdeu ali, né? De 12 para 7. 5 pontos abaixo do normal. Então, acho que no teu caso, a esteroscopia ia ajudar a fazer uma avaliação melhor do endométrio para ver se tem alguma outra coisa mais grave que esteja relacionada a esse teu sangramento. É a bactéria. E aí que funciona muito bem para controle de sangramento no climatério? Vamos supor que na esteroscopia não tem hiperplasia, que seria esse resultado mais grave, né? Que fosse só um pólipo que foi retirado, por exemplo. Ou que não tinha mais nada. Dilmirena funciona muito bem para controle de sangramento do climatério, tá? Porque a chance de ficar sem menstruar com ele é de 65%. As mulheres que menstruam em pequena quantidade. Então, seria uma boa alternativa. Fazer essa esteroscopia, ver se tem alguma coisa, digamos que não tenha nada mais grave, dá para pensar em colocar um DIU hormonal como Mirena, para controlar o sangramento e evitar que tu tenha essas hemorragias. A conclusão aqui da biópsia veio alteração em célula escamosa de significado indeterminado, ascos. No teu Papa Nicolau veio ascos. Isso é outra coisa. Aí tem que fazer uma avaliação do colo do útero, uma colposcopia, quando vem ascos, que é uma alteração indeterminada, um HPV. Normal. Na colposcopia veio normal. E tu fez pesquisa de HPV? HPV, né? Eu tive a lesão e não tenho, né? A última que eu fiz, a penúltima, né? Se viver a última, não deu, não tinha mais a lesão. E aí, desse aqui que deu indeterminado, eu não fiz, porque aí eu fiz a colposcopia, o médico disse que não, que o meu útero estava ótimo, que não era. E a bactéria é o cocobacilar, tá? É a bactéria. Então, vamos lá. O ascos. O que é o ascos? O ascos é uma sigla que vem no Papa Nicolau, que é uma alteração indeterminada. Então, o papatologista, que é o médico que avalia essa lâmina, vê que tem uma célula que não está normal, mas ele não consegue, por aquela amostra, dizer se é uma lesão causada pelo vírus do HPV, se é um ressecamento vaginal, se é por conta de um corrimento, como, por exemplo, uma bactéria que deu uma Gardnerella. No caso do ascos, a pesquisa de HPV ajuda muito. Mesmo, mas no passado eu já tive. Mas no passado, não, o HPV é diferente do HIV, que uma vez que a pessoa tem, vai ter para o resto da vida. Isso não é assim. O HPV, na maioria das vezes, a pessoa elimina o vírus. Então, o fato de tu ter tido no passado não significa que tu tem agora. Então, como deu essa alteração do ascos, vale a pena fazer uma pesquisa de HPV. Por quê? Porque se der positivo,
tem uma chance maior de ter alguma lesão, tá? Se ela dá negativo, a gente fica mais tranquilo quanto ao colo do útero e foca mais na parte de dentro do útero, tá? Porque sangramento intenso, assim, do colo do útero, normalmente só acontece quando a pessoa já tá com um câncer invasivo, que eu duvido que seja o teu caso, porque ele fez a colposcopia e não tinha Fiz lesão o na exame colposcopia. Então, muito é, provavelmente, para ver se tinha alteração, essa... né? O exame de sangue não deu alteração. O médico falou assim, não precisa se preocupar que não é isso, porque os exames, eu fiz vários exames, não deu alteração. Pra... Esse ascus pode estar indicando alguma alteração de dentro do útero? Até pode. Eu já tive uma paciente que tinha um ASC-H, só que daí é uma alteração mais grave do que o ascus, né? Que é quando não se pode excluir uma lesão de alto grau. E ela tinha uma lesão, na verdade, do endométrio e não do colo. E veio como alterado isso que nos motivou a fazer esteroscopia nela. E aí, na esteroscopia, a gente fez o diagnóstico dessa lesão, no caso dela, era um câncer do endométrio. Então, assim, mas não é o teu caso. O teu caso veio um ascus, que é uma alteração mais simples, tá? Pode ser até por conta da Gardnerella, dessa bactéria. Aí embaixo fala, né? Sugestivos de Gardnerella e mobilupus, alguma coisa assim, também apagado, mas eu acho que é isso mesmo. Ah, sim. São esses dois. Isso. Né? Eu acho que é isso mesmo. E essas duas embaixo, que é sugestivo. Aí foi isso que deu. O médico olhou e falou assim, não, seu exame não tá tão ruim assim. Ele falou assim, seu exame não tá tão ruim assim. Esse asco aqui que a gente tem que ver, que você já teve, né, a questão do HPV, então a gente vai ter que ficar, que veio até sugestivo de colposcopia, foi onde eu fiz a colposcopia, ou captura híbrida. Aí falou assim, híbrida. Aí eu disse, não, vamos fazer a colposcopia. Aí fez, não tinha lesão, ele falou que estava tudo ok. E aí, né, na questão dessas aqui, sugestivo de Gardnerella, né, e a outra, ele pegou e falou assim, não, isso aí não precisa tomar nada, não. Aí já o último médico que fez a ultrassom falou, não, isso aí faz do sangramento sim, e no seu caso aqui, pelo que eu estou olhando no seu útero, você tem que cuidar disso aí, que é isso que está fazendo o sangramento, porque vamos esperar, vamos ver o que a ginecologista vai fazer para você parar esse sangramento. Aí fiquei nessa dúvida do que fazer. Se eu faço o procedimento cirúrgico que ela falou, se eu espero mais um pouco e faço o exame de novo para ver o que é, e eu fiquei nessa dúvida do que fazer. Olha, eu recomendo que tu faça esteroscopia. Por quê? Por conta do sangramento. Não é normal sangrar tanto assim. Então, tem que investigar por que tu tá sangrando tanto, né? Porque hemoglobina de 7, que é o que tu teve, já é indicação de fazer transfusão de sangue. Não é normal. Então, tem que avaliar. Tem que usar alguma coisa para controlar o sangramento. Esse dia que eu tive esse sangramento, eu estava muito gripada. Muito, muito mesmo, com a tosse, uma gripe horrorosa. E aí eu tomei o remédio para gripe. Que na verdade foi até um própolis, que depois me falaram que eu não podia ter tomado. Que o própolis... Aí o médico me explicou lá o porquê que o própolis, ele é muito forte. Ele explicou, eu não lembro qual o nome que ele falou lá. Aí ele falou, olha, o que aumentou esse sangramento assim, repentino, porque estava muito pouquinho, era só aquela coisa de forçar, se pegasse alguma coisa, dava aquele escape, ela estava assim, entendeu? Não estava aquela coisa muito. Aí depois que eu tomei isso, que aí foi descendo e fiquei o que, uns 4 dias, acho que foi 4 dias com hemorragia, assim, que eu tive que ir às pressas com o médico, porque foi uma coisa absurda que eu fiquei assustada. Aí o hematologista falou comigo, assim, olha, essa queda que você teve aqui porque eu estava bem, até aí não estava tendo problema, assim, com anemia, não estava sentindo, né, nada de fraqueza de anemia. Aí o médico me explicou isso, porque alguma coisa que você tomou, como você já está com esse problema, né, no útero, então fez descer muito e as suas plaquetas caíram muito porque o sangramento foi muito intenso. E esse exame que eu fiz foi depois do sangramento, né? Que eu fiz os exames, entendeu? Sim. E agora foi depois do sangramento que eu já fiz, que não deu nada.
E vamos lá, vou explicar o que que é a Gardnerella, tá? A Gardnerella é uma bactéria que não é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser uma comensal da vagina, ou seja, ela pode fazer parte da flora vaginal. E ela indica, na realidade, uma desregulação da flora. Então, ela pode causar um corrimento com cheiro ruim, ou um corrimento amarelado ou esverdeado, e com odor fétido. O que que a gente recomenda quando dá Gardnerella? Se a paciente estiver com sintomas, se estiver com corrimento, enfim, alguma outra coisa, a gente trata, tá? Se não tiver com sintomas, não precisaria tratar. E o que se recomenda? Não lavar dentro da vagina, não usar sabonete íntimo, porque isso muda o pH da vagina e facilita que tenha Gardnerella. A própria alteração hormonal do climatério pode favorecer aparecer Gardnerella. E aí, às vezes, porque fica mais atrófico, fica mais ressecado ali na vagina, e isso favorece que tenha Gardnerella. Então, sim, é feito o tratamento com pomada, com metronidazol, que é uma pomada que se usa 7 dias, ou com um antibiótico via oral, mas isso não causa um sangramento tão intenso assim. Poderia até dar um sangramento, um sangramentinho pequeno, um escape menstrual, mas não um sangramento tão intenso, uma hemorragia como tu teve. Ah, O Daniele colocou, não usar nada eu com perfume usei, também, é verdade. eu Não usa nada usei, com perfume eu na estava vagina. trabalhando, que faltava porque eu parei com aquele, deixa eu ter visto falar, os óleos essenciais do Terra, né, que são tá febre hoje no Brasil, né? E uma aromaterapeuta mandou eu usar, me indicou para mim estar usando, fazer tipo comprimido com óleo de coco e introduzir. E eu fiz na segunda noite que eu usei, eu senti muita dor, muita dor. E aí depois disso as coisas também foi complicando. Eu senti que não me fez bem. E aí foi onde eu comecei a ter mais sangramentos e mais sangramento. É como se tivesse ferido lá dentro, que ela mandou colocar o óleo, fazer aquele procedimento que ela mandou. E aí eu desconfiei que fosse. Eu não falei isso para minha médica, não. Eu até esqueci de falar isso para ela. Essa questão desse óleo que ela mandou colocar dentro do útero, que disse que era bom. Isso. Isso pode ter até, pode causar o corrimento, ou, enfim, favorecer a Gardnerella, mas não esse teu sangramento. Sangramento é assim tão intenso que a hemoglobina fica tão baixa que já está limites ali pensando em transfusão, não é por conta de uma coisa tão simples quanto colocar um óleo na vagina, é algo mais grave, entendeu? Que precisa ser investigado. Só uma pergunta para a gente terminar, para dar espaço para as outras. A pomada Ginopac, ela faz da sangramento e faz da dor? Nossa, eu usei ela, agora recente, estava usando até segunda-feira atrasada. Eu parei, porque eu não estava mais sangrando, não estava. E eu comecei a usar ela e no quarto dia, né, que no caso eu já ia para quinta dia de estar usando, eu comecei a sentir muita dor, aquela dor tipo cólica. E aí foi onde eu voltei a ter sangramento. Eu parei, porque estava tendo sangramento, não tinha como eu estar usando. Sim. E aí eu fui olhar a bula dela e fala que ela causa sangramento e que causa dor. Aí eu falei, será que foi isso então que voltou? Porque estava normal, não estava tendo mais nada, estava toda feliz que tudo tinha acabado, aí voltou de novo. Aí eu falei, não, vou perguntar à doutora se ela pode ser causada. Acho que foi uma coincidência. Acho que foi uma coincidência. Porque esse teu sangramento não é de agora, é desde fevereiro que vem sangrando, né? Enfim, bem intenso. Então, acredito que tenha sido uma coincidência e daí acabou associando ao uso da pomada. Tá, doutora. Sim. Consegui te ajudar? Sim, obrigada, tá? Boa noite. Então, tá bom. Muito obrigada pela tua pergunta. Boa noite. Gente, fechamos então mais de uma hora aí de live. Para quem não conseguiu fazer pergunta hoje, todo mês tem. Então, mês que vem, última terça-feira do mês, tem de novo. Manda lá, preenche o formulário, manda sua dúvida que a gente vai estar convidando para participar. Obrigada pela participação.